Muito boa noite, Brasil! Muito boa noite. Estamos iniciando o nosso primeiro programa Razão Esportiva. Aqui na companhia de Thalisson Henrique, eu sou Silva Júnior. A partir de agora, aqui na TV Upanema, vocês terão uma análise aprofundada do futebol brasileiro em todos os seus aspectos. Série A, Série B, Série C e também o futebol internacional. Então hoje é a noite de estreia, né? Estreia do programa Razão Esportiva. Com ele aqui do meu lado. Vamos já começar apresentando o Thalisson Henrique. E por que esse nome Razão Esportiva? Muito boa noite, Thalisson. Boa noite, Silva. É um prazer imenso fazer esse programa de esporte. É uma área que a gente todo dia acompanha, assiste os programas esportivos e quer passar o conhecimento do esporte para vocês. E esse nome, Razão Esportiva, você sabe explicar? Rapaz, é uma brincadeira, né, da gente. Você e minha irmã, numa brincadeira, dizendo que eu sei de tudo, sempre estou com a razão, aí colocou esse apelido aí para... Eu tenho certeza que esse programa vai ser um sucesso, porque Thalisson não erra, Thalisson não falha, Thalisson sempre tem razão, então vocês vão ver opiniões muito polêmicas mesmo. Ele entende de tudo, o programa é sobre esporte, mas se a gente fosse falar de política, de religião, qualquer área que você imaginar, ele tem sempre razão, então por isso o nome Razão Esportiva. Para começar, Thalisson, vamos dar uma passadinha aqui na rodada do Campeonato Brasileiro, né? Nesse momento... o São Paulo está perdendo para o Sport por 2-1. E aqui eu quero sua análise imparcial, mais próximo do microfone. Eu quero sua análise imparcial, Thalisson, com relação ao São Paulo. Já vou adiantando aqui que Thalisson é São Paulino. Vou tentar aqui fazer com que ele não puxe demais para o São Paulo, até porque se ele puxar, eu estou aqui do outro lado para tesourar ele também, para impedir que ele saia dos limites das 4 linhas. Então Thalisson, o São Paulo perdendo para o Sport, que última colocação do Campeonato Brasileiro. O que é que está acontecendo, Thalisson? Não, essa semana é jogo da Libertadores. Aí vai com time misto, joga um mistão lá, time reserva. Lucas está voltando de contusão. Para terça-feira o São Paulo joga a Libertadores e buscar essa classificação, que não é difícil. Saiu o primeiro jogo, saiu 0-0. Aí hoje teve que jogar com mistão para conservar os jogadores, para eles não, na Libertadores, eles não descansar o time, né? Isso não é desculpa não, Thalisson? Não. Perder para o último colocado. O Grêmio, sem disputar nada, perdeu na rodada passada. Peraí, você está sendo muito clubista. Nada justifica você perder para o Sport com Lucas Moura. Se bem que o Sport, eu acho, sinceramente, que ele tem um timezinho bom. Porque subiu a cabeça, sei lá, não sei explicar exatamente o que vem acontecendo, porque se você olhar, o Sport tem nomes consagrados, como o Pablo, que estava no São Paulo também, jogou no Lucas São Paulo, Lima. Lucas Lima, Palmeiras e por aí vai. Então, quer dizer, se você olhar no papel, o time do Sport não é ruim, não. Mas vem ocupando a última colocação. Nem depois daquele saculejo que os torcedores deram na equipe resolveu. Mas se bem que já vem na segunda vitória consecutiva, né? Então você não acha que é só uma desculpa? Não, a gente tava fazendo, uma hora o Sport ia vencer. Aí vai cair justamente, a vitória vai sair justamente contra o São Paulo. Ainda bem que foi contra o Grêmio na rodada passada, mas só que é chato perder. O São Paulo vem de 5 vitórias consecutivas no Brasileirão, subiu muito na tabela, tava lá embaixo, brigando para não cair no caso, e agora tá brigando por vaga na Libertadores. Aí não pode dar esse vacilo de perder pro Sport, embora seja fora de casa, mas é o último colocado. Aí teria que ganhar para ficar melhor na tabela, né? O São Paulo hoje está na 7ª colocação. Se, no caso, tivesse pelo menos empatado, já estaria ultrapassando o Mirassol na pré-Libertadores.
Então o São Paulo com essa derrota perde essa temporariamente, evidentemente, essa vaga na pré-Libertadores, e uma vitória colocaria momentaneamente também na Libertadores direto, entre os 4, né? Mas Então você acha que é melhor arriscar na Libertadores? não, tem que disputar bem a Libertadores, que o São Paulo é tradição na Libertadores. Mas eu acho assim, pronto, para sétimo colocado, eu acho que é classificação para a Libertadores, porque tem aquela questão que, com certeza, é um brasileiro campeão da Libertadores. Aí tem a Copa do Brasil, que dá aquelas vagas, com certeza o time vai ficar no G4, G6 ali, estourando, aí sempre abre aquela vaga para clubes mais para trás, né? Até o nono colocado vai para a pré-Libertadores. A não ser que, por exemplo, o Botafogo vai ser campeão da Copa do Brasil e vai ser bicampeão da Libertadores, então complica para esses times aí, não é? Rapaz, sobre ser campeão, não sei, mas é muito difícil o Botafogo fazer esse feito. Vamos falar já já. Eu acho que é daqui a 110 anos de novo. Já adiantando, já o primeiro programa, já colocando tudo em pratos limpos para vocês entenderem. Thalisson é São Paulo e eu sou o melhor do Brasil, o melhor da América, né? Que é o Botafogo. Não tenha dúvida que o Botafogo vem forte, tanto no Campeonato Brasileiro como Copa do Brasil e Libertadores. Aí a gente estava falando, então, nessa questão de se preparar para a Libertadores. Eu já vi que o Botafogo amanhã contra o Palmeiras vai jogar com o time praticamente todo reserva. Então é muito complicado você enfrentar. Não sei se o Palmeiras vai com o time reserva também. Eu acho que o Palmeiras vai com o time titular, porque ganhou de 4-0 a primeira. Então pode. Tá um negócio favorável pro Palmeiras. E o Palmeiras tá lá em cima. Então ele não vai dar essa bobeada de jogar com o time reserva numa competição que ele tá brigando nível a nível com o Flamengo, né? A altura, tem o Cruzeiro também ali, mas a gente sabe que os dois times que tem um elenco que disputa o Brasileirão é Flamengo e Palmeiras. Essa vitória de goleada do Palmeiras colocou o Botafogo em maus lençóis, né? Porque os dois iriam com reserva e agora provavelmente só o Botafogo vai com reserva. Isso deu uma chance muito grande para o Palmeiras. Gol do Juventude nesse exato momento. Outro jogo do Campeonato Brasileiro é Vitória. Vitória também não está bem, Juventude também não está bem. Então a luta lá atrás, lá no Z4 do Campeonato Brasileiro, né? O Vitória agora está com essa vitória saindo do Z4, está colocando o Vasco. Isso. O Vasco já estava já. O Vasco já estava. O Vitória que estava na cabeça. O Vitória era o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então se distancia mais e deixa aí mais longe o Vasco, Fortaleza. O Fortaleza saiu quanto o jogo Fortaleza? Vamos ver. O Fortaleza perdeu 2-1. Isso, estava 2-1. Deixa eu ver quanto terminou. Sim, Fluminense e Fortaleza. Hoje à tarde, Fluminense ganhou do Fortaleza por 2-1. E essa situação do Fortaleza, rapaz, um time tão estruturado, sinceramente não esperava. Eles colocaram muito as competições, a competição internacional, que é a Libertadores, colocou muito acima de tudo. Aí começou o Brasileirão mal, se vacilar, cai. Porque para voltar, você conseguir conquistar aquele feito que ele fez em 2022, eu acho, que estava na última colocação e conseguiu vaga para a Libertadores e tudo, é muito difícil, viu, aquilo? Ao contrário do Ceará, que também jogou hoje à tarde e venceu o Bragantino por 1-0 apenas. Se você for olhar então a classificação, o Fluminense que ganhou do Fortaleza, o Fluminense está na 8ª colocação com 27 pontos. O Fortaleza, zona de rebaixamento com 15 pontos. O Ceará ganhando, o Ceará está lá na Sul-Americana, 10º colocado, 25 pontos. Enquanto que o Bragantino vem caindo consideravelmente, o Bragantino já está na 9ª colocação. O Bragantino que, se você lembrar as primeiras rodadas, estava disputando a primeira colocação. Antes da Copa do Mundo, se ele vence aquela última rodada, ele era primeiro colocado, porque o Cruzeiro perdeu e o Flamengo já estava nos Estados Unidos, né? Aí acabou perdendo ou empatando, não lembro bem, mas brigou ali pelas primeiras posições. Depois da Copa do Mundo de clube, o time
caiu de rendimento e tá aí nessa situação. Vai brigar para não cair. A Copa do Mundo foi aquele campeonato que o Botafogo ganhou do PSG e que o São Paulo... Foi eliminado pelo Palmeiras, isso. Porque um erro do técnico, todo mundo sabe disso, né? Então esses os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Só repetindo aqui, nesse momento, 2-1 Sport Recife, vou ficar acompanhando aqui. Vitória ganhando 2-1 também para o Juventude, Sport contra o São Paulo. 9 horas hoje... A gente vai também ter um bolão aqui nosso, para vocês verem se Thaleson é razão mesmo, se ele acerta mesmo. Nós vamos ter um bolão para ver quem mais acerta. Então, já começando já aqui, Corinthians e Bahia, daqui a pouquinho, 9 horas da noite, Thaleson. Você acha que quem ganha? Corinthians e Bahia? Eu acho que da Bahia. Bahia tá bem. Vamos descer mais uma coisinha o Corinthians para baixo, que... É para brigar para não cair. O Corinthians tem que brigar pela alguma coisa. Já que não briga pela parte de cima, então é brigar para não cair, para ter pelo menos uma coisinha de emoção para os torcedores corintianos. Você está sendo muito apaixonado do São Paulo. Eu acho que dá Corinthians ou empate. Tem que ter emoção. Aí a emoção, logo o Corinthians sendo rebaixado. Já foi. Não tem mais... Eu não sei o que é isso, né? Eu torço pro São Paulo, não sei o que é rebaixamento. Mas os corintianos sabem o que é isso, então eles não vão ficar surpresos não se acontecesse isso. Mas acho muito difícil, tem time pior do que ele. Vamos para a rodada de amanhã. Amanhã nós já falamos aqui, São Paulo, Botafogo e Palmeiras. Você acha que quem ganha? Botafogo e Palmeiras? Acho que dá Palmeiras. Palmeiras vai com o time titular. Mesmo jogando fora de casa, não me surpreende não se o Palmeiras ganhar, porque o Botafogo vai com o time reserva, que o Botafogo vai jogar na quarta-feira na altitude. Lá contra a LDU, tem que fazer o resultado em casa para jogar lá no Equador. Mas nós fizemos. Fez, mas 1-0 é pouco. Botafogo não leva gol não. A zaga é a melhor do Brasil. O jogador cansar, Silva, fica aquela questão do cansaço, não tem aquele costume de jogar em altitude. Então, fica um negócio difícil. Muito difícil mesmo para o Botafogo. É difícil até a classificação na Libertadores. Mas é segurar o 0-0 lá e classificar. Inclusive, pega o São Paulo, né? Se o São Paulo passar e o Botafogo passar. O Botafogo provavelmente vai passar. De novo. Já o São Paulo, provavelmente, se passar, que é difícil, vai repetir o que aconteceu o ano passado, né? Quartas de finais, saiu nos pênaltis. Com a vitória do Botafogo, provavelmente vai acontecer a mesma coisa. E depois eu acho que é o Palmeiras já. Pega já o Palmeiras, eu acho. Semifinal, um caminho difícil, mas que o Botafogo vem se preparando para isso. Amanhã ainda, Internacional e Flamengo. Nós tivemos no meio de semana pela Copa foi Libertadores, Libertadores. Flamengo Internacional 1-0. Agora Internacional e Flamengo. E na próxima semana também teremos novamente Internacional e Flamengo. Como é que você vê sua análise aí desse confronto entre... Vamos de empate. 1-1 aí os dois que vão se enfrentar. Vão priorizar muito esse jogo, até porque... Será que os dois vão com o time reserva? Vai um mistão aí. E pra ser sincero, eu não queria dizer isso, mas a verdade é que o Flamengo tem praticamente dois times, né? Tem um elenco super poderoso aí, gastando muito dinheiro. Aí, pra dizer quem é reserva e quem é titular, fica aquele negócio difícil. Não é igual o time do Vasco, time de reserva. Você parece ter um negócio contra o Vasco. Mas, enfim. Não, eu acho que eu torço pelo Internacional na próxima semana na Libertadores. Amanhã eles devem ir com reserva e o Flamengo é muito mais forte contra o reserva. O reserva do Flamengo contra o reserva do Internacional, ou misto, o Flamengo é muito mais forte. Então eu quero o Internacional descansado, preparado para enfrentar o Flamengo na Libertadores e ganhar do Flamengo. Tirar o Flamengo da Libertadores. Como a gente já tirou o Flamengo da Copa do Brasil, o Palmeiras da Copa do Brasil também. Então assim, a gente tirando o Flamengo é um alívio muito grande. Então amanhã eu acho que dá Flamengo, mas na Libertadores eu acho que dá Internacional. Vou torcer pelo Internacional. Meu palpite aqui anotado é Internacional.
Esse é só o primeiro programa Razão Esportiva. A gente está em fase de teste ainda. A logomarca do programa já saiu da tela aqui. A gente não está tendo acesso aqui ainda ao chat para mandar alô para vocês. Mas a audiência, agradeço pela audiência. Thaísa, o pessoal entrando aqui. A audiência tá bombando, Thaleson. Eita, gol do São Paulo. 2-2. Mas, rapaz, tem jeito não. Tô dando azar aqui. Será que foi Lucas Moura? Não, foi Mike. Mike. Isso. Deixa eu ver. Quem é Mike, pelo amor de Deus? É lateral da base. Tá vendo aí, rapaz? Não tem jeito. Meio-campista, no caso. Não tem jeito pro Sport, não. O Sport e o São Paulo com time reserva e ainda empatou. 93 minutos, é? Tá em 93 minutos. O jogo deve estar acabando. Deu 6 minutos de acréscimo, ainda dá pra virar. Eu acredito. Então, voltando para o Campeonato Brasileiro amanhã, nós temos uma disputa complicada, né? Na zona de rebaixamento no Z4. Amanhã tem Santos e Vasco. Vixe. E aí, seu palpite para esse jogo? É na casa de quem? Do Santos. Do Santos. Rapaz, eu gosto muito, pra ser sincero, eu gosto muito de Neymar. E Neymar gosta de aparecer nesse tipo de jogo. Contra o Flamengo, lembra? Eu disse, Neymar gosta desse jogo. Contra o Cruzeiro também, do mesmo jeito, ele gosta desse tipo de jogo. Aí, eu acho que dá Santos. Vasco vai ficar lutando contra o rebaixamento. Eu torço pelo Santos, até porque eu quero o Vasco mais em crise, que o Vasco vai ser o confronto do Botafogo na Copa do Brasil, né? Então, quanto mais afundado o Vasco, melhor para o Botafogo na Copa do Brasil. Mas, de qualquer maneira, eu também torço por Neymar, como você. As ideias estão batendo aqui. Neymar é porque, como eu poderia dizer, o futebol dele eu sempre gostei. Desde quando surgiu, sempre gostei do futebol dele. Apesar dele não ter se dedicado ao máximo para ser o melhor do mundo, mas eu acho que em momentos decisivos ele é muito importante. Ele é um jogador diferenciado. Então, assim, eu quero ver um bom futebol de Neymar porque eu também torço por Neymar. Então eu aposto no Santos, porque não quero o Vasco, declaradamente. Aqui é assim, a gente joga limpo. Diz qual é a nossa opinião mesmo. Então, Botafoguense contra o Vasco, contra o Flamengo, contra o Fluminense. Então eu vou torcer pelo Santos e aposto no Santos amanhã, que está jogando em casa com o Neymar. Atlético Mineiro e Grêmio. Assim, o Grêmio tá mal. Manteve Mano Menezes. Mano Menezes pediu demissão, mas a diretoria pediu para ele ficar. Eu acho difícil ele continuar no cargo, assim, porque o jogador não está entendendo o que ele está querendo propor no jogo. Aí fica aquela coisa, será que perde uma? Será que a torcida vai segurar? Não dá, não. A torcida vai chegar uma hora e vai fazer protesto, igual a torcida do Sport fez. Vai chegar a esse ponto. O Grêmio hoje é o primeiro acima do Z4. O Vitória ganhando, né? O Vitória ganhando, ficou posição, o Grêmio agora. Então o Grêmio precisa vencer para se afastar do Z4. Mas ele também já está a 4 pontos do Vasco, que é o primeiro. Olha só a situação do Vasco. Eu posso afirmar aqui agora a minha opinião, pela minha experiência, evidentemente. O Vasco perdendo amanhã e o Grêmio ganhando, por exemplo, ou até empatando, vai ficar 5 pontos. Se empatar, vai ficar 5 pontos do Vasco. Do 17º ao 16º. Isso. Aí, 5 pontos. Se vencer, vencer, vai ficar 8 pontos. Porque é o Vitória com 21. Se vencer ou se empatar o Grêmio, aumenta, meu amigo, 5, 6 pontos. É 5. Se vencer, fica 6 e 7. Meu amigo, é uma distância muito grande para o Vasco em crise do jeito que está. Sinceramente, pro torcedor vascaíno aí, meu amigo Neurivan Melo, qualquer dia vamos trazer Neurivan aqui também para participar. Defender o Vasco, né? Um pouquinho. Para participar da nossa resenha esportiva e brigar aqui com o Vasco. A gente vai brigar aqui, a gente tem que teimar aqui um pedacinho para ter conteúdo para vocês. Para animar aqui, mas a ideia é essa aqui. Vamos ter Cleaver também defendendo o Flamengo, aí não tem quem aguente, meu amigo. Pelo amor de Deus, um flamenguista aqui e mais Cleaver que é teimoso, é razão também, igual a Thaleson aqui, aí não tem quem aguente. Vamos trazer aqui ainda, do Corinthians não tem ninguém não. Do
Corinthians era meu amigo Afonso. Um alô aí pra meu amigo Afonso. Disse que ia assistir a gente, viu ele? Afonso. É corintiano roxo, os corintianos. Mas Afonso, não dá pra teimar. Afonso não entende muito de bola, não. Ele diz logo, bola só de carne. Então, Afonso não gosta muito de bola. Mas a gente traz outras pessoas aqui pra discutir sobre... Pelo menos garantido é Clive, é Flamengo, Neurivan do Vasco, quem mais? Palmeiras, vixe, Elton vem, Elton, não tem quem aguente a gente teimar com um palmeirense aqui que acha que é campeão mundial, quando a gente sabe que o Palmeiras não tem mundial, né? Eu digo a ele que 51 é cachaça 51. De cachaça você entende. Uma boa ideia. Pois é, então a gente aqui tá por cima, né? São Paulo, Botafogo, não, São Paulo tá por baixo. Então, Botafogo aqui, tem eu aqui por cima aqui. O São Paulo ganhou aquela Copa do Brasil em cima do Flamengo, aí tá com aquele créditozinho ainda. Não brigou pra cair ano passado, tá com crédito. Pra gente ir pra frente, então, Atlético Mineiro e Grêmio, você aposta no Atlético Mineiro em casa, né? Atlético Mineiro em casa. Provavelmente, no máximo, um empate do Grêmio. Eu vou anotar já isso aqui pra passar pra vocês o resultado. E na segunda-feira tem Mirassol e Cruzeiro. Rapaz, o Mirassol, um timezinho bom, bem organizado, viu? Tá surpreendendo. Todo mundo achava que o Mirassol ia ser rebaixado logo de cara. Ia ser o esporte o que o esporte tá fazendo, né? Todo mundo achava, a verdade é essa. Mas é um time bem estruturado, soube investir na base, aprendeu não. Tá ensinando gestão para esse gestor do Vasco, São Paulo, o Cruzeiro agora tá melhor, mas do Corinthians, esses times tem que aprender com o Mirassol. O Mirassol, você sabe, né? A história do Mirassol, o que fez ele crescer assim. Luiz Araújo, ele tinha uma porcentagem de Luiz Araújo quando jogava no São Paulo. Aí o São Paulo vendeu o Luiz Araújo por 50 milhões, eu acho, 50 milhões de reais. Aí foi 10 milhões pro Mirassol. O Mirassol pegou esse dinheiro e investiu na base. Fez CT e deu no que deu. Estava na 4ª divisão nessa época, viu? Isso, se eu não me engano, 2017. 4ª divisão, foi investindo, tá aí hoje o resultado. Se brincar, próximo ano joga a primeira competição internacional. Então você acha que dá para bater de frente com o Cruzeiro? O Cruzeiro é o segundo colocado. Não é bater de frente. Amanhã. É um time que vai ser chato. É na casa do Mirassol, né? 7º colocado com 28 pontos. O Cruzeiro vai com gosto de gás. O Cruzeiro vai com força máxima, né? Não tem outra competição. Tem a Copa do Brasil, mas não é agora. Vai demorar um pouco. Então vai com força máxima. No final do mês ainda, o Cruzeiro com força máxima. Agora eu acredito ainda que o Mirassol consegue roubar um pontinho do Cruzeiro. Você torce. Rapaz, a gente não pode torcer contra o Cruzeiro. Se bem que o Cruzeiro derrotou o Botafogo, infelizmente, é freguês do Cruzeiro ano passado, ano retrasado, não sei porquê. Mas assim, o inimigo maior é o Flamengo. Então vamos torcer pro Cruzeiro passar do Flamengo. Os flamenguistas, o pior que a audiência deve ter mais flamenguista, né? Mas assim, a gente aqui é clubista mesmo. Eu sou Botafogo e não tem conversa de imparcialidade aqui não. Vou puxar pro meu lado. Mas eu analiso o critério aqui realmente. Por exemplo, o Cruzeiro, que eu acabei de dizer que o Botafogo tem sido freguês do Cruzeiro. Se for verdade, eu digo, não tem problema não. Mas a minha torcida pessoal é que o Cruzeiro passe do Flamengo. E já tá na frente do Palmeiras. Não deixa o Palmeiras... Aí é uma briga feia. Flamengo tem um jogamento, né? Palmeiras tem 2 do Cruzeiro já. Vai ficar 3 amanhã. Não, porque o Palmeiras, o Palmeiras joga primeiro. 2, então. Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam aqui a lógica desse nosso primeiro programa. Então, amanhã, Mirassol e Cruzeiro, Thales aposta no empate. No empate, eu acho que dá Cruzeiro. Vou torcer pelo Cruzeiro. Na quarta-feira, já é a outra rodada. Vamos para a Copa do Brasil? Um abraço para Clive que está assistindo. Já está convidado já para vir aqui acompanhar, não hoje. Pênalti do Juventude contra o Vitória. Para empatar. Lembrando, pessoal, que a gente aqui
Pronto, eu sou São Paulino e Silva é botafoguense. Mas a gente torce pro time do Nordeste também. A gente torce para que ele se mantenha na primeira divisão, para dar um público para cá, para nós. Porque o Nordeste é esquecido. Olha, vou citar um exemplo aqui. No Norte, não tem time. O Paysandu e o Remo são gigantes lá e não disputam a primeira divisão. E aqui no nosso Nordeste tem 5 times, né? Bahia, Fortaleza, Vitória, Ceará e Sport. 5 times. É recorde esse ano. Thalisson, muito bem lembrado. Na verdade, em cada estado eu torço, me agrado de um time. Por exemplo, em São Paulo mesmo, não sei como é no restante do Brasil, mas aqui na nossa cidade aqui, os botafoguenses gostam do São Paulo e São Paulino gosta do Botafogo. Tipo, o segundo time do botafoguense aqui na minha cidade é o São Paulo. Não sei como é. Gol pro Botafogo. Gol do Juventude, viu? 2-2. E fim de jogo, São Paulo Sport 2-2. O São Paulo empata com o último colocado do Campeonato Brasileiro. Uma vergonha, pelo amor de Deus. O cara torcer por um time desse, rapaz, pelo amor de Deus, não existe isso não. Empatar com o Z4. Mas enfim, deixa eu voltar aqui. Cada estado do Brasil, eu torço. Você falou no Nordeste aqui. Eu torço pelo Paysandu e Remo, eu sempre, não sei porquê, eu sempre torci pelo Paysandu, eu acho interessante. No Ceará, eu torço pelo Fortaleza. Na Paraíba, eu torço pelo Botafogo. Em Pernambuco, eu torço pelo Sport. Paraíba eu não sei o que é, mas eu gosto do 13. Não sei o que é isso. Que mais? Campinense também é legal, porque eu já trabalhei até em Campina Grande. Aí vi o estádio lá, tudo tem uma identificação maior de ter visto, sabe? Também. Uhum. Então, assim, a gente tem os clubes favoritos em cada região e acompanha e se informa. Mas, enfim. Thalisson, uma passagem rápida aqui pela Copa do Brasil, que foi anunciada essa semana. Os confrontos rapidamente aqui. Um clássico Cruzeiro e Atlético. A gente volta a falar ainda em outro programa. Mas só porque foi anunciado, ó, Cruzeiro e Atlético. Aqui eu já vou torcer pelo Atlético. Para eliminar o Cruzeiro, que o Cruzeiro eu acho mais forte. O Cruzeiro é bem mais forte e o Botafogo já disse, terceira vez já que é freguês do Cruzeiro, se eliminasse o Cruzeiro aqui, para mim, pro Botafogo já era uma beleza. Quem é que passa para você, Cruzeiro e Atlético? Pelo histórico de freguesia, o Atlético passa, porque a gente tira... Agora também tem que ver por outro lado, o Cruzeiro tava com a gestão mal. Caiu para a segunda divisão, passou 3 anos, eu acho, aí sempre levando peia do Atlético Mineiro. Agora é um confronto equilibrado, mas mesmo assim acho que dá Galo. Sobre Corinthians e Atlético Paranaense. Da Corinthians. São Paulo perdeu, ali foi um vexame grande pro São Paulo. Perder pro Atlético Paranaense na fase que ele tá, mal na Série B, perdeu o campeonato estadual. Resumindo, o ano tá como um fracasso do Atlético Paranaense. Ganhou do São Paulo aí, pronto. Destruturou. Certeza, tá mal, inclusive na Série B. Aí então passa Corinthians. Semifinal nós teremos Atlético Mineiro, de acordo com a sua opinião, e Corinthians. Eu vou torcer pelo Atlético Paranaense, já para deixar claro aqui. Queria que passasse o Atlético Paranaense. Mas, de acordo com razão, Atlético, Mineiro e Corinthians. Quem é que passa? Assim, pelo histórico do Corinthians nas últimas Copa do Brasil, o Corinthians muito forte mesmo. Sem clubismo agora, para não deixar o programa chato também. Então... o Corinthians disputou... Eu acho 3 semifinais seguidas. Se for essa, vai para a 4ª, se eu não me engano. Até final disputou contra o Flamengo, que perdeu para o Flamengo em 2022, eu acho. Foi, exato. Aí, ano passado, saiu na semifinal. Ano retrasado, que foi 2023, que o São Paulo foi campeão, saiu para o São Paulo na semifinal. Todo ano ele tá chegando. Eu acho assim, time que chega uma hora pode levantar o caneco, né? Então, eu acho que dá Corinthians. Corinthians, um finalista de acordo com a opinião de Thalisson Razão. Do outro lado do chaveamento, a gente tem Botafogo e Vasco. E aí, o que é que você acha desse confronto? É clássico, mas não dá nem pra
comentar é Botafogo. Fluminense e Bahia. Eu acho que dá o Bahia. Rapaz, eu vou torcer pelo Bahia. Eu torço por Rogério Ceni, só lembrando. O time que Ah. ele for, eu vou torcer por ele. São Paulino. E eu gosto do Bahia. Viúva de Rogério Ceni. Não, no Bahia eu torço pelo Bahia também. Inclusive, a gente pulei o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte eu torço pelo Panema, o Panema Futebol Clube. O UFC, no caso. É, o UFC. No Rio Grande do Norte aqui... Eu torço também pro UFC, mas, assim, pra disputar séries mais avançadas é o ABC pra mim. Eu sou América, mas na verdade, se for pra Série A, o ABC, eu torço pelo ABC, torço pelo Rio Grande do Norte. Se for América, eu torço pelo América. Se for Alecrim ou se for Baraunas ou Potiguar de Mossoró, torço por eles. Se for de Mossoró é melhor ainda. Pois é. Então, uma semifinal aqui, Botafogo e Bahia. Quem é que passa? Eu não queria dizer isso, mas é Botafogo. Então, a final da Copa do Brasil 2025, de acordo com o Thaleson Razão, que dê certo até agora. Vamos ver se ele vai acertar até o final. É Corinthians e Botafogo. E aí, quem seria o campeão hoje desse Corinthians e Botafogo? Eu acho que dá Botafogo. Botafogo tem um time mais forte. O Corinthians... Embora, tipo, eu tô aqui apostando no Corinthians porque eu acho que ele tá chegando muito bem, sabe? E também tem a questão de ele pegar o confronto mais fraco da quarta de finais. Então fica um negócio mais fácil para ele chegar na semi e o Atlético Mineiro não tá bem. Por isso eu acredito que o Corinthians possa chegar na final. Deus te ouça que seja Botafogo e Corinthians e o Botafogo seja campeão. Não, como torcedor do Botafogo, não mete medo. O Corinthians não mete medo. Desse lado aí eu só teria medo do Cruzeiro, porque a gente sabe o retrospecto e o Cruzeiro está muito forte mesmo, né? Várias contratações de peso e de idade também. Não deram certo no início do campeonato, mas agora vem dando certo, né? Colocaram Gabigol no banco. Quem está dando certo, na verdade, é aqueles meninos mais novos, né? Verdade. Gabigol tá no banco. Eu acho que Fagner tá jogando bem, né? Tá, Fagner tá jogando bem. Titular. Cássio, uns frangozinhos, mas agora voltou a jogar bem. Cássio. Bom goleiro. Um bom goleiro, apesar da idade, mas que idade pra mim não tem sido muito documento. Tamanho não é documento, idade não tem sido documento. Porque olha, Fábio. Fábio, 44 anos, 45, completou já 45. É recordista no Campeonato Brasileiro. Goleiro mais velho a atuar no Campeonato Brasileiro. Então, assim, idade mesmo não tá surtindo efeito não, porque se você for olhar, Dudu tá no Atlético Mineiro. Mas Fagner, Cássio, Gabigol, Neymar, todos eles com mais de 30 anos já e praticamente até sem chance na seleção por conta da idade, né? Só para finalizar aqui... Só Neymar, né, na seleção? Se melhorar. Mas imagina só aí, uma Copa do Mundo, quem tu vai assistir? Mas se ele tiver ruim do jeito que tava? Mas ele tá se dedicando agora, então dá pra... Pronto, a Copa do Mundo fosse no final do ano, como foi a do Catar, né? Foi em dezembro. Você acha que Neymar jogando do jeito que tá, você acha que ele não ia pra Copa? Quem é que substituía ele? Não, a gente tem que achar outro. A gente bota um Luiz Henrique do Botafogo, que foi pra Rússia e esqueceram dele. Não existe isso não, rapaz. Gerson, pelo amor de Deus. Fez a mesma não, coisa. Se o cara foi convocado, jogou bem pela seleção brasileira, simplesmente porque escolheu um clube na Rússia e você elimina ele, então não é pelo mérito, não é por estar jogando bem, não? Não, a Rússia... É por onde você está jogando? É porque a Rússia teve sanções. A UEFA não aceita ele jogar competição internacional. Então, um time que não joga competições internacionais como a Champions League e uma UEFA Liga Europa, né? Ou até a Conference League, que é a terceira divisão da competição europeia lá. Um time que não aparece nesse cenário, o jogador não tem como... como é que eu posso dizer? Não tem como aparecer para ser convocado para a seleção. Ele está jogando só a Copa da Rússia e Campeonato Russo.
Então fica aquele negócio, o nível é fraco, pelo amor de Deus. Você é razão, mas muitas vezes você erra feio, porque eu vou repetir mais uma vez. Luiz Henrique foi convocado para a seleção, jogou bem, fez gol, só porque foi para a Rússia, não foi mais nem convocado. Convocasse ele, se ele não desse conta do recado nos treinamentos, aí você eliminava. Mas você nem ser convocado, o cara que mostrou que a camisa da seleção brasileira não pesava para ele, não tem nada a ver essas sanções com o futebol brasileiro, não. Não tem nada a ver. É o melhor que estiver jogando que deve ser convocado. Então o Gerson agora também, que era titular do Brasil, estava ali, não deve mais ser convocado. Só uma pergunta. Você está acompanhando o Campeonato Russo? O pior que eu acompanho... Não, eu juro que eu acompanho o resultado para ver se ele faz gol. E ele fez um gol recentemente agora. Ele fez um gol. E ele continua jogando normalmente. Então eu acompanho os resultados. Não transmito o jogo, mas assim, eu acompanho sempre para saber se ele está fazendo gol, como é que ele está. Então a pergunta que eu fiz, Gerson é eliminado também da seleção brasileira? Não, eu não estou eliminando ele. A questão é que eu acho que esses caras aí, Gerson e Luiz Henrique, tinha potencial de jogar em times maiores. Em time, pronto, pegar pelo menos uma Premier League ali, que é o maior campeonato do mundo. Se ele vai para algum time desse, como o Igor Jesus foi, eu acho que Igor Jesus tem mais chance de ser convocado por estar disputando numa liga a maior de todas, do que um candidato, jogar com um time, num time que o cenário dele é totalmente pequeno à vista da Premier League. Temos a nossa primeira discordância aqui profunda. E aqui eu fico com o filósofo Carlos Alberto, que diz que esses times aí, que você está dizendo a Premier League, melhor time do mundo, tal, esses times aí não se classificariam na Série B do Campeonato Brasileiro. Se eles viessem jogar aqui, eu concordo com aquilo ali. Quando ele disse que virou polêmica no Brasil todo e virou meme, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Então, assim, essa Premier League, Thaleson, o campeonato espanhol, ou o campeonato italiano, é até mais forte o campeonato italiano. Mas o campeonato espanhol só tem 2 times. É muito fácil você jogar ali e ser campeão. Você pega um campeonato brasileiro, pega aqui 10 times com chances reais de serem campeões, fortes mesmo. Então, para mim, não é tudo isso você ir para a Europa para ser convocado para a seleção brasileira de maneira alguma. E a Copa do Mundo de Clubes provou isso aí. Os times brasileiros dando peia nos times da Europa. Vamos lá, para a pergunta que não quer calar. Quem são os candidatos a título do Campeonato Russo? Eu fico com o Zenit. Eu vou ficar aqui só na minha cabeça. Só quem foi o último campeão? Foi o... Até você disse naquele dia que eu teimei com ele. Eu esqueci o nome. Krasnodar. Pronto, eu esqueci o nome. Vamos lá. O de Luiz Henrique foi o vice. E foi vice, o Zenit. E aí tem o CSKA de Moscou e tem o Dinamo... Não, tem outros conhecidos. Eu fui... Para você ver como eu pesquisei, eu fui olhar o campeonato russo... Dinamo de Moscou, o outro Tem o Dinamo também. Tem Dinamo de Kiev. E veio até esse Carrascal pro Flamengo que tava jogando. O Lokomotiv. Antigamente era famoso. Aí tem o Krasnodar, o CSKA, o Rubin Kazan. Rubin Kazan jogou lá, Jusilei, Roberto Carlos, o famoso lateral esquerdo, jogou lá nesse Rubin Kazan. O Spartak, a gente nem falou no Spartak. Tá entendendo? Tá vendo aqui como tem vários times conhecidos do futebol brasileiro. Então, assim, essa história de sanções não deveria afetar. Mas não tá jogando competição europeia, que nem a Liga dos Campeões precisa e a Liga Europa. Não precisa dessa... Não, Thales, você aí tá errado redondamente, viu? Não precisa desses campeonatos europeus para você vir para a seleção brasileira. O que eu tô discutindo aqui é campeonatos, jogadores que devem ser chamados para a seleção brasileira. Aí você acha que os campeonatos da Europa... Eu acho que qualquer campeonato do mundo, você traz o jogador se destaca nos treinamentos, o técnico avalia, ele é convocado e permanece.
como o Igor Jesus também fez gol e depois não foi mais convocado também. Não entendo, é uma falta de... Aí entra aquela história dos empresários, né, que manda. Dá pro cara suspeitar agora, isso, sabe? Eu acho que Ancelotti vai dar uma segurada nisso, né, de empresário querer mandar. E eu acho que Ancelotti... Com certeza. Ancelotti, ele tem um carinho grande pelos brasileiros. Kaká foi melhor do mundo na mão dele. Vinícius Júnior jogou muito nas mãos dele. Então, eu acho que ele já tem uma base ali de quem vai ser os titulares, porque ele já trabalhou com muito brasileiro na Europa, então ele já tem a cabeça, né? Já tem na cabeça um time mais ou menos. Vamos dar uma passadinha aqui agora na Série B para encerrar. Eu acho que esse é o último tema aqui do nosso programa de hoje. Série B, a classificação é a seguinte. Em primeiro lugar, o Coritiba. Pelo que eu estou vendo aqui, o Coritiba já está classificado. Já voltou. Porque dificilmente, 42 pontos, o primeiro fora da classificação para a Série A é o Remo com 34. Então só aí já vai 8 pontos. A diferença do primeiro para o que está fora do Z4. 8 pontos. Então, para mim, Coritiba classificado. O outro é o Goiás. Porque ele se mantém. Desde o primeiro, desde o começo da competição, eles dois se mantêm lá em cima. Então, assim, os times que não tem queda de rendimento durante dificilmente eles vão cair tão bruscamente assim para ficar fora dessa zona de classificação para a Série A. Então, Coritiba e Goiás. Aí, para mim, 5 pontos já o terceiro colocado do segundo, não é nem do primeiro. Do primeiro é 6. O Novo Horizontino, ano passado bateu... Ano retrasado também. Também vem batendo na trave e eu acho que dessa vez o Novo Horizontino, tudo indica que vai entrar, vai conseguir chegar na Série A pela primeira vez. Um exemplo do Mirassol aí, não é? E é um time que dá trabalho todo ano no Campeonato Paulista. Isso. Ele pontua alto e já eliminou o São Paulo. Eu já ia dizer, ganhou do São Paulo, porque não tem jeito pro São Paulo não. São Paulo com a sua... característica importante de contratar jogadores para o departamento médico, né? Para treinar o departamento médico. Parabéns vocês do São Paulo, viu, Thales? Lucas Moura e Oscar vieram para o departamento médico. Chapecoense, e aí a Chapecoense, que tem um carinho muito grande da torcida brasileira, tá na 4ª colocação. Mas, sinceramente, eu não torço para a Chapecoense. Eu torço pelo 5º colocado, olha, o Remo. O Remo tem os mesmos 34 pontos. Um time do norte, né? O Remo, agora de memória, não sei quando foi que o Remo teve, na década de 80, na primeira divisão. Como eu disse já no programa de hoje, eu torço pelo Paysandu. Mas mesmo assim eu queria ver o Remo. Tem muita torcida lá. Muito. Eles lotam um estádio, mesmo estando em divisões. Thaleson, o Brasil é tão grande que eu acho impressionante. O estado do Pará é outro mundo. É outro país que a gente aqui não conhece. Enorme. É gigante mesmo. Então, assim, precisa de um estado daquele tamanho ter um representante na Série A. Então, eu queria que fosse o Paysandu, mas tem o Remo, também dá certo o Remo. Só fica mais complicado para os times do Sul-Sudeste, né? O deslocamento. E também ruim para eles, né? Para eles também, que tem que vir. O Fortaleza também reclama muito disso. A logística para você jogar esses campeonatos. Mas é a questão do Brasil ser gigante. Então, na 5ª colocação, empatado com o Chapecoense, o Remo. Eu torço pelo Remo. Depois vem o Vila Nova, Criciúma, Cuiabá. Cuiabá, 32 pontos. A diferença é só uma vitória, né? Tá jogando agora contra o Atlético Paranaense. 0-0. Aí Avaí, CRB, Atlético Paranaense. No Z4... Só voltar no Cuiabá aqui. O presidente do Cuiabá colocou a culpa do rebaixamento porque o Corinthians não pagou. Não pagou pelo Ranieri. Aí atrasa salário, acontece tudo. Aí jogador faz corpo mole, né? Mas aí onde tá? Ele confiava que o Corinthians pagasse, o Corinthians não paga ninguém. Agora... E arriscado perder pontos no campeonato, viu? Se sofrer 2 transfer ban, perde ponto no campeonato. Você tira como modelo o Cruzeiro, quando foi para a Série B, sofreu transfer ban 2 vezes e começou com -6, eu acho, o Campeonato Brasileiro. Brigou para não cair para a 3ª. E aí que eu acho interessante como as coisas mudam.
o Corinthians sair do que saiu, campeão do mundo, 2011 ou 12? 2012. E aí, 13 anos depois, eu achava naquela época que o Corinthians nunca mais ia descer de primeiro, segundo ali, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Porque tinha estádio, tinha os títulos, tem a torcida gigante. Era o time que mais arrecadava. Era. Rapaz, é impressionante o que fizeram com o Corinthians, infelizmente. Não, felizmente. Felizmente, é verdade. Felizmente. Só não é pior do que... Não, é pior. Eu ia dizer que não era pior do que o São Paulo, mas é pior do que o São Paulo, porque eu, como admirador também do São Paulo campeão do mundo, que eu assisti, bicampeão do mundo, eu assisti, dava gosto ver o time de São Paulo, de Tele Santana, de Raí, de Miller, jogar. O São Paulo, que era o único que tinha estádio de grande porte, mesmo assim, de destaque, era o Maracanã, mas o Maracanã não era do Flamengo, nem Fluminense, nem Botafogo, nem Vasco. Era Maracanã, e em São Paulo, o Morumbi. Porque abaixo do Morumbi viu o Pacaembu. O Pacaembu não dava nem para comparar. É municipal, né, o Pacaembu? Não dava nem para comparar em termos de estrutura. Então, assim, a gente está falando numa época que só o São Paulo que tinha um estádio mesmo de grande porte, de destaque. Então, campeão do mundo, campeão brasileiro, uma torcida razoável. Realmente, o São Paulo era um time de rico, com condições financeiras, e se encontra nessa situação aí nos últimos anos, o que é lamentável. Mas, para finalizar então, o Z4 da Série B, Volta Redonda, Botafogo de São Paulo, vamos subir Botafogo, Paysandu e Amazonas. Essa classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Thalisson, chegando à reta final, quando é que a gente tem programa de novo? O mais breve possível. Se quiser, amanhã mesmo tem. Vamos voltar então, talvez amanhã. A gente não tem, esse é o primeiro programa, a gente não tem horário fixo ainda. Eu conto com a audiência de vocês, vamos ajeitar o canal ainda, vamos ajeitar a estrutura, vamos colocar a tela aqui para mandar alô pro pessoal. E lembrando para a audiência que o programa foi sem roteiro. Não, aqui é só na experiência da gente de futebol, do que a gente conhece. A gente vai debater a rodada do Campeonato Brasileiro, os palpites. Então, contamos com a torcida de vocês, o apoio de vocês. É no TikTok, vamos colocar também no Instagram, no YouTube. Eu agradeço demais, muito obrigado, Thalisson. E até o próximo programa, não é? Isso mesmo. E a expectativa aqui, primeiro programa... deixou a gente um pouco nervoso, às vezes quer gaguejar, mas com os programas acontecendo, aí a gente vai se soltando mais um pouco e tendo mais polêmica ainda. Já deu para ver que a gente vai teimar um bocado, tem umas polêmicazinhas, então eu convido vocês a qualquer momento, amanhã a gente volta para analisar os resultados e em primeira mão já ver se Thalisson acertou os resultados, quem foi que mais acertou, vamos fazer o bolão, já vou ajeitar a TV aqui com as logomarcas, com os patrocinadores, já estamos fechando as cotas de patrocínio já, então vocês aguardem que é só o começo, a questão aqui é colocar no ar, né? E quando a gente estiver vendo o chat do TikTok, né? Vai interagir. Aí a gente vai interagir com nossos telespectadores, né? Pra... Tipo, pode jogar polêmica pra gente, que a gente tá aqui pra isso. Pra responder perguntas difíceis. Não é razão por acaso, não. É razão porque a gente sabe responder o que vocês quiserem. Então, valeu, muito obrigado. Até o próximo programa. Agora era pra subir a música, Thalisson? Era. E até o próximo programa também. Valeu. Valeu.